Olá a todos, sejam bem-vindos para mais um vídeo, mais um devocional. Hoje estamos aqui para ler em Lucas capítulo 8, versículo 4 até o versículo 8. Diz assim: Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras. E quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita a 100 por um. Tendo dito isso, exclamou: Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. A palavra de Deus exerce grande poder sobre todos aqueles que a ouvem. Ela tem o poder de ensinar, exortar, consolar e instruir. Além desse papel didático, a palavra de Deus também produz vida. Por meio dela, o Espírito Santo ergue o homem que estava caído na sarjeta do pecado e lhe concede uma nova vida. No entanto, para receber a vida que vem na palavra de Deus, é necessário que a pessoa ouça e creia nessa palavra. Jesus ilustrou muito bem essa ideia ao contar a parábola do semeador. Na história de Jesus, um semeador saiu para semear em seu campo. Uma parte das sementes caiu na beira do caminho e as pessoas as pisotearam. Outra parte caiu no meio das pedras. O ramo cresceu, mas como a raiz não tinha profundidade, logo o sol a secou e a planta morreu. Outra parte caiu entre os espinhos, e enquanto o ramo crescia, os espinhos o sufocaram, impedindo que ele frutificasse. A última parte das sementes caiu em terra boa e produziu de forma abundante. Cada uma dessas ilustrações ensina como o coração humano recebe a mensagem de Cristo. A semente que caiu à beira do caminho diz respeito às pessoas que endurecem seus corações para as coisas do Senhor. Tal qual um solo duro, depois de ser pisoteado, esse coração não aceita a palavra de Cristo. E logo o diabo vem e tira a palavra desse coração. E assim, essas pessoas não creem e não são salvas. A semente que caiu sobre o solo rochoso diz respeito àqueles que recebem o Evangelho com boa vontade e alegria. Ficam entusiasmados com Deus, porém enganados pelo pecado. Não buscam um relacionamento genuíno com o Senhor. Assim como plantas sem raiz, morrem queimadas com o sol. Tais pessoas, por falta de profundidade, desistem quando se veem diante das aflições e abandonam Cristo. A semente entre os espinhos refere-se àqueles que recebem a palavra de Deus, mas estão muito ocupados e preocupados com as coisas deste mundo. Com isso, são sufocados pelos prazeres que desagradam a Deus e não conseguem permanecer nos caminhos de Cristo e frutificar. Por fim, a semente que caiu em terra boa representa aqueles que ouvem o Evangelho e o recebem de coração, entregando-se a Cristo com todo o seu ser. Buscam se aproximar cada vez mais do Senhor, lutam contra o pecado e fogem da aparência do mal. Assim, crescem como uma árvore plantada perto de muitas águas e permanecem firmes diante das investidas do inimigo. Sua vida é guiada e abençoada por Deus, e assim perseveram até o fim. Os 3 exemplos das sementes que não frutificam falam sobre os principais inimigos que enfrentamos durante nossa caminhada cristã: o diabo, a carne e o mundo. O diabo trabalha incansavelmente para nos destruir. Nossa carne luta contra o espírito porque deseja coisas que não agradam a Deus. E o mundo tenta nos seduzir com a falsa ideia de que ele tem aquilo de que precisamos para sermos felizes. Infelizmente, muitos têm caído nessas seduções e têm se perdido pelo caminho. Diante dessas advertências da palavra de Deus, devemos estar atentos e nos esforçar diariamente para não permitir que o diabo, a carne e o mundo nos afastem de Cristo. A boa notícia é que o próprio Senhor é nosso ajudador nisso, e Ele trabalha ao nosso lado para que permaneçamos em Sua presença gloriosa, frutificando para a glória de Seu nome.